mais solenemente, em homenagem às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, lembrando do rompimento da barragem de Mariana. Hoje de madrugada, susto, medo, confusão em outras cidades como Barão de Cocais, Itatiaia do Sul. Daqui a pouquinho no Alterosa Alerta mais informações. E a bancada democrática também faz uma reverência ao que aconteceu no Rio de Janeiro nesta manhã. Um incêndio que vitimou 10 pessoas no alojamento da base do Flamengo. Entre elas, o que está se apurando ainda seriam talvez 6 jogadores entre 13 e 15 anos que sonhavam em ser jogadores de futebol, como Jair Bala, que também jogou no Flamengo. Comecei assim, dessa idade, 15 anos no Flamengo. Dói demais, né, Jair? Tá louco. Acho que o Jair é um bom exemplo, né? Dessa questão de sair da terra para ir buscar o sonho. Justamente, eu saí de Cachoeira, fui para o Rio de Janeiro e morar também na concentração do Flamengo. Daqui a pouquinho você conta mais dessa história, a gente vai mostrar detalhes, depoimentos, informações sobre essa tragédia no Rio de Janeiro. E a bola continua rolando no futebol mineiro, porque nesse final de semana tem jogo para todo mundo. Olha, teve treino hoje, coletivo do Lever Cup, a gente vai falar sobre as mudanças do time B do Galo. O time B não tem nada, time B. Joga o que tem lá. O América está por cima, nós vamos chegar. Um jogo difícil o RT, mas vamos vencer tranquilamente. E o Cruzeiro pronto, a única dúvida é se Dedé vai jogar no domingo ou não, mas daqui a pouquinho eu falo. A gente volta já já com a bancada, fica aí. Muito obrigado na Libertadores. Jair Bala, Fael e Vibrantinho, a quem eu pergunto, tudo bem? Tudo ótimo, certo? bacana. Mandamos abraço daqui a pouquinho, pessoal Que bacana. abraço, ali, rapaz. Tal. Hein? Jair, acho que ele tá cobrando para mandar um abraço. Depois Todo ele dia. fala de mim. Porque você vem no programa só para mandar abraço. Todo dia você manda abraço. Quando Ganha você desconto quer, para cortar cabelo, ganha desconto para comer cachorro quente. pelo amor de Deus. Come pra caramba. Tá uma barriga do danado. Nossa, tapa na barriga. Olha lá. Eu tô vermelho. Se eu soubesse a situação desse cara hoje, você não dava tapa na barriga. Já tô pedindo, Vai sair daqui e vai pro hospital. já tô pedindo aos nossos amigos do Botecar para dar aquele reforço no coquetel maravilhoso que eles sempre fazem no Troféu Tele Santana. Quarta-feira no Mineirão, porque o Vibrantinho tá solto. Eu tô solteiro, tô solto. Troféu Tele Santana, então, vamos premiar os melhores de 2018, né? E os conselheiros notáveis que votam junto com a crônica dos diários associados e com você, meu caro telespectador, minha querida telespectadora. O Conselho de Notáveis já começa, né? Já tem sua opinião e já começa a criar mais ainda expectativa e polêmica, por exemplo, com relação à categoria craque do ano. Tem grandes jogadores, né? No gol, por exemplo, os jogadores se destacaram muito, os 3 goleiros apontados pelos telespectadores, né? Da Alterosa, eles são muito bons, né? A posição que eu vivi, os goleiros são de altíssimo nível, então é muito difícil apontar um goleiro. A zaga também, nós temos zagueiros muito fortes no futebol mineiro, né? Fortes no jogo aéreo, isso marca muito, né? Temos um jogador fora de série, que é o Thiago Neves, que fez um ano excelente aqui em Minas Gerais, né? Atacantes muito respeitados e desejados por outros clubes do futebol brasileiro e mesmo de fora do Brasil. Então o futebol mineiro brilhou neste ano e eu tenho uma expectativa muito alta para o futebol mineiro nesse ano. Espero que venham mais títulos para Minas Gerais. Você falou Thiago Neves aí, você acha que ele foi o grande destaque dos 3 ou dos principais clubes daqui da capital? Não tem dúvida, né? Um jogador fora de série, né? Muito habilidoso e joga numa parte do campo difícil e ele sempre encontra o caminho para fazer o gol. Isso é muito difícil hoje no futebol porque nós podemos ter bons jogadores, mas é muito difícil furar os bloqueios hoje, a marcação, a intensidade de marcação dos times é muito difícil. Então, ter um jogador como o Thiago Neves é algo assim fundamental.
Então, o Thiago Neves é o craque, na opinião, do João Leite. Entende futebol, apesar de tomar um gol de costa, né, o João Leite, né, ô Fael? Gosta de falar do Fábio, né? Não é imagem Mas do é João isso Leite, aí, não. Foi né? do Fábio que rodou o mundo. Não, só. O João Leite tomou, foi o primeiro que Aliás, tomou gol de costa, gente. Aliás, Tem deixa eu que falar falar, curtinho ué, sobre o né? João Leite. O pessoal discute se ele falhou ou não naquela final com o Flamengo no Maracanã. Ô, gente, o João Leite seria o herói do Brasileiro de 77, defendeu as 2 primeiras cobranças, se a turma como o Cerezo, por exemplo, não tivesse errado depois das penalidades. Guarda-mágoa desde 77. Para você, notável Jair, quem foi o craque do ano? Arrascaeta, Do Flamengo? que veio do Flamengo. Arrascaeta. Do Flamengo. Bem, ó. Arrascaeta. Beleza, eu já escutei, eu não sou quero que surdo, você não. ouça. Você quer que eu ouça de novo? Fala de novo pra me ouvir. O outro Vem cá, não. O outro é o Dedé que queria ir pro Flamengo. Ah, queria, Vai pro Flamengo. O Aí Thiago o Neves jogador, que sei queria lá, ir pro tá querendo Grêmio. sair lá. Thiago Neves O que pai queria ir pro dele falou que Grêmio. quer ficar na frente. E aí? Mandou pro Grêmio. E aí? E o Elias? Elias quer ir pra O onde? Thiago Neves queria ir O pro Elias Grêmio. quer ir Sai pra daqui, onde? rapaz. O Sai daqui. Elias quer ir pra onde? Olha aí. O Elias quer ir pra onde? O Elias quer ir pra onde? Me fala onde que o Elias quer ir. Jair, ficar no meio nem sempre é bom. Não é bom, não. O negócio é o seguinte, foram 8.960 ligações para escolher o craque do ano. Os votos estão lacrados pela Walter Roy Auditores Independentes. Só quarta-feira a gente vai saber. E o Charles, que está aqui do seu lado, Vibrantinho, o Charles dos Santos, do Barreiro de Cima, foi o sorteado e ganhou a camisa. Bacana. E aí, Charles, tudo bem, amigo? Tudo graças a Deus. Ligou quantas vezes? Liguei muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Feliz com a camisa? Feliz, né? Já vai estrear já domingo lá no Mineirão? Tem que lá? estrear, né? Pode deixar. Bacana, Né? isso aí. Já veio com o uniforme, é só completar, né? Já tá de uniforme, só completar. Você mora em qual bairro? É que você falou, Léo? Barreiro de Cima. Barreiro de Cima, conheço. Ó, Barreiro de Cima, Barreirão. bom. Que a região ali é bacana. Manda um abraço pra todo mundo lá. Tem o Moicano imitando o Egídio aí, ó. Moicano bacana que ele fez ele imitando o Egídio, ó. Eu quero agradecer a vocês aí por proporcionar essa oportunidade da gente estar participando aqui junto com vocês. Grande audiência que vocês têm levado até a nossa casa. Que Deus abençoe todos vocês. e as suas Muito famílias. obrigado, Charles. Valeu. O Barreirão tá sempre mandando mensagem. Isso aí, aqui o pessoal ganha e recebe, né? Fala, ou fala. Barreirão, a gente vai estar lá, ó, saideira do Isidoca lá, pessoal. Procura o endereço aí que vai ter vinagrete, vai ter banda ouro. O que é, senhor Jair? Seu Jair, agora eu quero agradecer de público aqui, seu Jair, porque a camisa que o Charles levou, do Leandro, é doação do seu Jair. Tá vendo, Vibrante? Muito obrigado, As pessoas doam. As pessoas são generosas. E eu estou esperando, entendi, sabe o que eu ia entendendo. falar? Eu estou esperando uma desse rapaz aqui, tem um mês. Você fala depois do intervalo, a gente volta já com um show de informações e, infelizmente, a tragédia que matou os jogadores que sonhavam em ser craques lá no Flamengo. Fique ligado, a gente volta já com você. Informação depois sobre o treino do Galo também. Depois tem história do Jair que deu a camisa pro Galo e já distribuiu aí. Tá vendo? Tá me... Voltamos com a bancada democrática, vamos agora começar as informações do incêndio que vitimou 10 pessoas que estavam no alojamento da base do Flamengo, Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Aqui imagens do exato ponto onde funcionava esse alojamento, e esse alojamento seria desativado, seu Jair. Semana que vem os garotos seriam uma transferidos para uma outra Uma unidade. semana, justamente. Que coisa, uma nova, que né? tragédia, que fatalidade, mas tem que ter uma apuração, tem que ter uma perícia lógico. para saber. E principalmente, falar se tem culpa ou não do clube depois dessa perícia, né, Leopoldo? Exatamente. Eu tenho minha pessoas- rivalidade com o Flamengo à parte, mas calma aí, gente. Vamos esperar a primeira investigação. Justamente. 10 pessoas morreram, até esse instante alguns jogadores já foram não identificados, né, porque incêndio, né, essa coisa, mas já foram nomeados, né, como sendo vítimas. 6 seriam jogadores e 4 seriam funcionários do Flamengo. E 3 adolescentes estão feridos, um com extrema gravidade, um outro com 40% do corpo queimado. Entrei no Instagram de alguns deles hoje, goleiro de seleção de base, muito promissor, já era sondado pelo futebol europeu. Vi as postagens de alguns familiares, gente, é triste demais. Já é duro viver longe da família, né? Eu acho que o Jair pode falar melhor que eu. Viver o sonho, você largar a sua família para viver longe e agora a família saber que não volta para casa mais. É duro, não é fácil, complicado. As imagens aéreas aí, ó,
O Ninho do Urubu, né, fica em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. E a gente tem um depoimento gravado pelo SBT Rio de Janeiro, de um sobrevivente que faz um relato emocionado dessa situação, da tentativa de salvar companheiros, o que aconteceu. Bom dia, Bicho Henrique. Quem fala é o Samuel, tenho 16 anos, sou atleta do Flamengo. E queria falar que a maioria dos atletas estão bem. E a maioria não conseguiu porque a quantidade de fogo era muita. E aconteceu que o ar-condicionado pegou fogo, daí foi gerando um curso, aconteceu em todos os ar-condicionados, fui pegando em tudo. E foi muito rápido, não deu pra conseguir chamar quase ninguém. Que tristeza, né? Imagina o desespero. Os garotos acordando, né? Com um incêndio, tentando salvar os demais sem conseguir. Jogadores entre 14 e 17 anos vitimados desse incêndio, nesse local aí que é alojamento da base do Flamengo no Ninho do Urubu, Rio de Janeiro. Já foram confirmados as mortes do goleiro Christian Esmério, Arthur Vinícius, morava com a família em Volta Redonda e completaria 15 anos amanhã, seu Jair. Nossa Senhora, menino. Pablo Henrique da Silva, jogador do Sub-17, nasceu em Minas Gerais. A gente tem uma foto dele, não é isso, Péricles? Do Pablo? Pode colocar, por gentileza. Aí tá aí, ó, Pablo Henrique, de apenas 15 anos, foi um dos que morreram nesse incêndio. O atleta nasceu em Oliveira. O Pablo é filho do Leitão, que mora próximo ao asilo no bairro Aparecida, e é primo do jogador Werley e do Natan, é isso, Rafael? O Werley, ex-zagueiro do Galo, e o Natan, ainda jogador do Galo, cedido a Ponte Preta, primo dos dois. Pablo, 15 anos, vítima desse incêndio no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, começou a carreira na base do Dom Bosco, também do Social, e estava na base do Flamengo há quase um ano. Seu Jair, o sonho de ser jogador de futebol, que transfere jogadores da sua cidade natal para grandes centros, né? Muitas vezes bem sucedido, como é o seu caso, Jair Bala, muitas vezes interrompido, como infelizmente foi o caso do Pablo Henrique. Interrompido essa tragédia, né? Eu fui com essa idade para o Flamengo, com 15 anos, e morava no Casarão da Gávea, né? Uma casa, um casarão. E nunca teve nada, graças a Deus, né? Não aconteceu nada. Não sei, era uma casa antiga, né? Mas quis o destino, né? Deus. Como foi essa sua saída, seu Jair? Foi dolorosa assim para a família? Demais. Chorar, todo mundo chorava. Parecia que era velório. Naquela época, saí de menino da roça, de Cachoeiro de Itapemirim, para o Rio de Janeiro. Mas quando eu saí, parecia um enterro. Todo mundo chorando. Mas agora não, agora está tranquilo, né, tudo bem. Mas infelizmente acontecer isso é muito triste. Ô, Léo. Interromper, né, a a vida carreira, toda. a vida toda. O sonho desses meninos não é fácil, não. Vou repetir umas palavras que o Jair falou comigo aqui na entrada da TV. Você falou comigo sobre Deus, né? Nós estamos dia 8 de fevereiro e já tivemos aí 2 tragédias, né? Não mais. Mais, né? Eu tô falando assim, pela quantidade de vítimas de Brumadinho e etc. A tempestade ontem no Rio. No próprio Rio de Janeiro, a tempestade. A tempestade, agora essa Tempestade situação. Gente, vamos orar mais. Vamos orar, vamos vigiar, porque o negócio não tá fácil, não. Barão de Cocais hoje também, a aspirina já tocou, você viu? Houve do futebol, evacuaram tem lá, uma- 500 famílias foram retiradas das casas. Daqui a pouquinho alterou os alertas com mais No mundo do informações. futebol, Léo, só para complementar, Emiliano Sala, o argentino. Eu campeão, também, eu ia caiu. falar. É. Acharam o corpo. Então você continua vendo aí as imagens, o fogo foi debelado por volta das 7 horas da manhã, né? Tendo começado mais ou menos 2 a 3 horas antes. Agora é hora da solidariedade, é hora das investigações, é hora quem sabe, da recuperação dos feridos, né? Se Deus quiser. Né? E ajudar as famílias, né? Das Exato. vítimas, né? Porque
A família sofre demais quando perde um ente querido. Tá louco. Né? Também aqui, feridos, né? O Cauã, de 14, o Francisco, de 15, o Jonathan, de 15 anos também, em estado mais grave. Solidariedade aqui do nosso parceiro Olegário, que também tem filhos, são filhos, né, Péricles? Um está no Palmeiras, outro está no Corinthians, um já foi para o Santos e tal. Teve também essa trajetória de sair de casa e tal. Um outro grande amigo, jornalista sensacional do nosso grande Jornal dos Mineiros, Estado de Minas, o Marcílio, cujo filho, Vinícius, está indo para o Mogi Mirim. Então, são nesse momento em que a gente, infelizmente, noticia uma tragédia, várias famílias estão felizes e nessa expectativa do crescimento profissional, né, da realização de sonhos. Então, é preciso que, infelizmente, aconteceu a tragédia, mas é preciso que ela sirva também como lição, né, que haja, onde houver crime, que haja punição. E a solidariedade não para. Vamos aqui ver as postagens, né, dos clubes. O Flamengo está de luto. 3 dias de luto. O estado do Rio, né? Porque a situação da chuva, né? O Cruzeiro presta solidariedade, lamentando a tragédia no centro de treinamentos do Flamengo. A América diz aí, hashtag Força Flamengo, estamos com vocês nesse momento difícil, que as famílias de todas as vítimas tenham um conforto. É isso aí, tem O Atlético, Força Já Flamengo, Deus. o Atlético lamenta profundamente o incêndio ocorrido na manhã dessa sexta-feira no CT. Manifestamos nosso pesar e a nossa solidariedade ao clube, atletas, familiares e amigos. Antes do treino dessa manhã, um círculo de oração também no meio do campo, em homenagem. A gente vai mostrar daqui a pouquinho essas imagens. Zico, também muito consternado. Zico que também, né, foi da base do Flamengo. O maior cria da base do Flamengo, né? O maior ídolo da história. Botafogo. E os rivais, né, o Leopoldo Siqueira, foram talvez os primeiros a publicarem aí nas redes sociais essas manifestações. Mensagem de apoio. bonita. Tá aí, ó, Botafogo, um círculo, os jogadores colocados em círculo. Hoje não tem rivalidade, não tem disputa, não tem vitória. Muito bonito. Uma né? base campeã, né, a do Flamengo. Uma base que revela joias, como a gente está vendo o Vinícius, o Lincoln. A Federação Carioca diz que não tem clima para a realização de jogos nesse final de semana. Amanhã haveria o Fla-Flu decisivo aí da Taça Guanabara. Não tem jeito, né, Silvio? Não tem chance. E aí o próprio Fluminense também prestando a solidariedade. Só uma coisa só que você falou. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir joias. informações de Cruzeiro e de Atlético também solidários e os times que vão jogar nesse final de semana sobre essa tragédia que se abateu no Ninho do Urubu. E a Raposa se preparando para enfrentar o Baeta. Eu quero ver a tramelada do Jair. Porque o Jair conhece o Juiz de Fora, deixou muita coisa lá para trás. Deixei o quê, por exemplo? Não deixou nada não, né? Amizade. É o Coelho contra o Baeta. Vamos ver como é que tá, meu Brantinho. Fazer chover apenas com dança é uma crença de muitos povos indígenas. E no futebol mineiro, um dos caciques da tabela do estadual, o Cruzeiro, se prepara para enfrentar o Tupinambás. Equipe pouco conhecida, mas que já goleou neste mineiro. Surpreendeu ao fazer 5 gols no Vila Nova. A história surpreende ainda mais. Você sabia que Cruzeiro e Tupinambás já se enfrentaram 8 vezes nas histórias dos clubes? Não, eu confesso que estou surpreso também. Pois é, Lucas Silva, eu te digo mais. Os times se enfrentaram 2 vezes pelo Campeonato Mineiro em 1933. O primeiro jogo foi em Belo Horizonte, no Barro Preto, terminou em 1-1. Aí o segundo jogo em Juiz de Fora, o Tupinambás venceu por 4-1, Lucas Silva. Outra surpresa. Mas calma, Lucas, porque tem muito tempo que os 2 times não têm um confronto. A última vez que o Cruzeiro encarou o Tupinambás foi em 1962, em um jogo amistoso. E olha, o Cruzeiro levou a melhor, ficou 6-0. Agora os tempos mudaram. O Cruzeiro é equipe de renome internacional e uma das principais do futebol brasileiro. A tribo celeste está mais do que preparada para a guerra. Só a batalha dos gramados, nada mais. Sou muito suspeito e com muita cautela em relação a falar em goleadas, que já aconteceu no Campeonato Mineiro. É um time que, digamos assim, Tupinambás, que ressurgiu, mas que a gente tem total respeito com qualquer time que a gente vai jogar, principalmente aqui em Minas. Então, vai ser no Mineirão, na nossa casa, vai estar cheio.
expectativa de um bom jogo, e o que a gente quer é não ter surpresa, como você comentou aí. Vai ser difícil o Cruzeiro deixar ter dança da chuva nos próprios domínios. Em casa, o time celeste quer mais é vitória relâmpago. Então, Vibrantinho, tá aí o Barreta chegando para enfrentar a Raposo e não Coelho. A Raposo. Leopoldo, todo mundo sabe, hoje eu tenho pedido o placar de 4-0, 4-1, aquela coisa toda. Então eu vou amenizar a minha humildade, né? Vou amenizar um pouquinho. Cruzeiro domingo, 5-0 em cima do Tupinambás. 5-0. Com toda humildade, mas lembrando do que aconteceu no passado. Então, 5-0 Cruzeiro, domingo em cima do Tupinambás. Pronto. Eu posso tramelar? Deve? Você acha que eu devo? Deve. Vocês ganharam de quando? Do Bahia. Nós perdemos, tivemos um empate, depois nós perdemos. Vocês ganharam amistoso. O Bahia também meteu 4 em vocês. Mas não vou falar isso tudo, não. Vai ser 2-1 para o Bahia. Tupinambás tem a ver com índio, Jair? Como é que é? Então vamos fazer uma tramela. A dança da vitória do Tupinambás. 2-0 eu fecho contigo. 2-0? 2-0. Então tá, eu falei 2-1, mas... 2-1? 2-1. 2-1. 2-1, você que manda, Jair. 2-1. 2-1, então, fechou. Parece aquele javali, inclusive. Aqui, ó, deixa eu falar uma coisa. Pra sustentar Olha o tambor aí. Ó. E negócio de macumba também. Tambor eu sei Estou que recebendo aqui caboclo, pena d'água, os trem. Tributista pra macumba? Mas o negócio da música tá aparecendo, aquele negócio de macumba, Fael Lima, time alternativo para encarar a Caldense. Esse time alternativo é o qual? Esse é o segundo time do Atlético, porque contra o Tombense foi o time C. Esperar os dois aqui acabarem. Contra o Tombense C, então vamos saber contra a Caldense qual vai ser para você comentar. Leopoldo. Algumas nuvens carregadas cercam a cidade do Galo. Na verdade, uma está parada em Vespasiano há algum tempo. Gustavo Blanco dificilmente voltará a jogar este ano por causa de outra lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. A segunda seguida. E como consolo, ele tem a palavra de apoio do capitão. Estão todos muito tristes, né, pela lesão do Blanco. Mandei uma mensagem para ele, mas ainda não fui respondido, até por ser muito recente, né, ele deve estar sofrendo bastante e ele pode ter certeza que o grupo está aqui para abraçá-lo e para apoiá-lo e dar força, né, porque não é fácil, principalmente nesse tipo de lesão, né, pelo tempo que demora a recuperação. Eu sei como a cabeça dele deve estar nesse momento, né, e eu só peço para que ele tenha força. A gente vai passar força para ele, o grupo está de braços abertos para apoiá-lo. Mas quem está em campo não quer saber de tempestade. Todo mundo briga por uma vaga no time titular, que deve ter mexidas em relação ao jogo contra o Danúbio, no Uruguai. Ninguém tem cadeira cativa aqui, acho que todos que estão aqui têm condições de jogar e ajudar o Atlético. Independente de quem entra em campo, né, será o Atlético, e é uma camisa que requer muita força, muita competitividade. Aquele que vestir tem que dar o seu melhor, né? A gente espera isso e vai cobrar isso sempre. Falando em Danúbio, terça-feira tem Libertadores no Estádio Independência. Mas vem cá, Vandeci, vira pra mim aqui. Uma coisa de cada vez. Primeiro ali, ó. Amanhã tem a Caldense lá em Poços de Caldas pelo Campeonato Mineiro. E para esse jogo do final de semana, o time deve ser Cleiton, Guga, Maidana, Léo Silva e Carlos César, Lucas Cândido, Jair, Terans, Vinícius e Alessandro Vinícius, e na frente Alejandro. Segundo o capitão Leonardo Silva, todos com potencial para buscar a vaga entre os titulares. Nós temos um elenco muito forte, né? E acho que todos têm mostrado uma grande capacidade, né, de poder até estar vestindo a camisa de titular, né? Mas em relação ao grupo que nós temos, todos têm dado o seu melhor. E é um grupo muito forte, e independente daquele que jogar, como eu já disse, tem que dar o seu melhor, né? Tem que vestir a camisa do Atlético, né? Entender a característica do clube e dar o seu melhor para que a gente consiga sempre por resultado positivo, né? Então, a equipe alternativa tem ido bem, né? E tem evoluído, tem conquistado mais ainda a confiança do Levi, que é o mais importante. Tá bem.
Pois bem, então. Respondida a sua questão, Fael, qual que é o time? C contra o RT, você falou, né? Ô, Léo, primeiro Não, falar Tombense. sobre o Blanco, você lembra bem que a campanha que eu fiz no Alterosa Esporte, logo que ele chegou no América, eu falava, vamos buscar, gente. A gente tem o Thiago lá que está sendo ídolo no Bahia, vamos usar como moeda de troca. Blanco, ficar 2 anos sem conseguir exercer sua profissão não deve ser fácil. Força aí, a massa está contigo. Joga muita bola. Falo sempre aqui, fez mais falta que o Roger Guedes no segundo semestre. Sobre o time do Galo, 2 características. Ele deixou o Zé Wellison fora desse time. Eu falava aqui que era questão de tempo o Zé Wellison ganhar essa vaguinha aí, principalmente pelos testes do começo do ano. E o Bolt, que agradou de cara o Leverkusen, vai ganhar a vaga de alguém aí ou vai ser mais utilizado, porque também ficou de fora desse time alternativo. Bom que dá ritmo para o Vinícius. E tem outro Vinícius, o da base, que agora a gente vai ter que chamar de Alessandro Vinícius, que também, gente, olha esse menino, Alessandro Vinícius, para ele tirar logo essa tensão de estrear pelo profissional. Fosse porque a Caldense, historicamente, sempre foi uma pedrinha no sapato. Incomodou mais que esses dois aqui. Caldense, principalmente pelo orçamento, para a gente encontrar pouco com a Caldense, deu muito mais trabalho historicamente que América e Cruzeiro. Não vai ser jogo fácil. Eu vou falar aqui, 2-1 com o gol do Alessandro Vinícius. Alessandro Vinícius com gol, porque a Caldense já tomou de 9 também, você sabia, Vibrantinho? Não é só você não. A Caldense já tomou de 6? É algo exclusivo do Cruzeiro, não. Já tomou de 6? Gente, Caldense já tomou de 9 com o Cruzeiro. Vai tremer também. O único jogo da Caldense com o Atlético que eu lembro foi o dia que o Tafarel deu um chute na bunda do centroavante. Você lembra? Eu acho que o Reinaldo foi pro gol. Acho que o Reinaldo foi. A Caldense foi um jogo que vocês Só fizeram... dando um chute na bunda do centroavante, que o centroavante ele tem um estranho. Né? Caldense foi um jogo que vocês tiveram que o Jô estava impedido num gol? Foi. Ah, 2015. tá, que o jogo estava impedido. É, a veterana só. Eu lembro, né? É. Ô, Léo. O negócio é o seguinte, Fael, então contra o Tom Pera, contra o Tom Benz foi É que time eu estava C. esperando que eu ia concordar. Contra o Tom Benz foi time C, você falou. Isso. E contra a Caldense? É um time mesclado, Leopoldo Siqueira, porque o Carlos César vai para essa lateral esquerda, não me agrada o Carlos César ali ainda na lateral esquerda, não quero improvisação num time que está disputando tantas competições esse ano e queria o Patrick nesse time, porque eu tenho certeza que ele não estaria na terça-feira. Aliás, acessa deusmedibre.com.br que eu falo, Patrick tem que ser levado a sério, é uma situação muito séria desde 2011 no Atlético. Você tem que ser Galo levado a sério. 2-1 Caldense. Caldense vai tremer porque já tomou de 9 igual o Cruzeiro. Vai tremer a Caldense. Isso mesmo, olha aqui. Eu ia te pedir sinceramente. Não faça isso com o Patrick, não. Peraí, Jair, não, tem que separar a pessoa. Não, empresa nenhuma, empresa nenhuma o funcionário permanece porque a gente boa, não. Não é assim, não. Empresa nenhuma. Ele trabalha na empresa que tá falando? Ele trabalha, não tem qualidade. Então tá bom acabar com esse negócio, então. Pronto, já como a Caldense gosta mesmo de meter o pé em vocês, 3-0. Isso é porque eu tô bom, hein? Ô, gente, o time tá poupando, os caras estão morrendo de medo do Danúbio na terça-feira com o time de B, time de Série B, porque devia chamar Atlético B, que gosta da Série B, qualquer não é time, verdade? é lógico. Agora, eu vou dizer só uma não. coisa aqui, ó. Leonardo Silva, 2 pra Caldense. E o América encara o RT. O América vai jogar longe na Copa do Brasil, ó. Pega esse time aí, o São Raimundo, na terça-feira. Por isso o jogo contra o RT é antecipado para amanhã pelo Campeonato Mineiro. Mas o horário, 9 da noite, deixa o torcedor mais distante. Esse horário é um horário também que é complicado pelo fato do torcedor, como você falou, o torcedor fica um pouco distante, porque o horário é um pouco muito tarde, né? 9 horas da noite é um horário que não é muito fácil de se assistir jogos assim, principalmente no sábado. E a URT que vem aí é para complicar. Tem um jogo a menos na tabela e amarga a vice-lanterna. E o treinador que assumiu antes do campeonato caiu no fim de semana. Sai Sidney Moraes, assume Ito Roque. Isso motiva. A gente sabe que geralmente quando tem uma mudança de técnico, todos os jogadores que não estavam tendo oportunidade passam a ter oportunidade e o ambiente fica muito mais propício a ter um jogo muito mais difícil, né? E a gente sabe disso, não vai ser diferente nesse sábado. A equipe do RT sempre teve equipes boas, né? Eles não vêm de bons jogos aí, vêm de resultados ruins, na verdade. Então, a gente sabe que todo jogo do Campeonato Mineiro são jogos difíceis e a gente espera fazer um grande jogo lá na Independência. A gente conta com o apoio, mesmo sendo tarde, do nosso torcedor lá para poder nos ajudar. E para a torcida é ajudar mesmo, participar. Afinal, ninguém quer nuvens tenebrosas rondando o CT do líder.
Essas nuvens aqui eu acabei de ver sobrevoando a cidade do Galo. Agora aqui o CT Lana Drummond. O que vai dar isso aí nesse final de semana? Isso aí são nuvens passageiras. Nuvens passageiras. Céu de BH é alvinegro, a cidade é alvinegra. Nunca foi. Tá Nunca foi. Está indo lá para Até Toca. mesmo porque lá não é BH, lá é Lá Vespasiano. está indo para Toca. Santa Luzia. Jogadores convocando a torcida, apesar do horário, não é tarde não, Zé. Que horas cara. que é? Não, 21 horas amanhã, sabadão. Não, sábado. Horário maravilhoso. Olha, Ó, rapaz. gente. Federação Mineira adora o América. Ô, gente, leva o colchonete. Na hora do intervalo, vocês vão lá no banheiro, troca pão pijama, pão gorrinho, leva a garrafa d'água e dá uma dormida lá depois. Você acorda aí, ó, e fica lá de uma vez. O americano normalmente 6 horas reza, janta já, dorme até as 8 e vai pro estádio, Jair, né? Pra facilitar. Leva o remédio de pressão, porque 9 horas é o horário do remédio do Capitão Prio. É chato ter torcida rica, né? Dorme. Vai ligando, 3209-3001, você Dinheiro. concorre a ingressos para a América URT. Amanhã, 21 horas, no Independência. Esses ingressos aqui que nós vamos sortear, meu caro, é do especial Pitangui Portão 3, 3209-3001. Liga aí, você concorre aos... Não, Esse para aqui, nós. sorteio 2 a menos aí. Pode, né? Zé. Esse aqui. Que eu, Fael, nós vamos, né, Fael? Estaremos na torcida Nós da vamos dar URT. uma força, Pode, não é? Zé. Na URT. Nós estaremos na torcida da URT. Justo, justamente, estaremos lá dando Torcida aquela do força. América, atenção. Se esses dois aparecerem lá, mete a porrada nele. Mete a pancada, bate mesmo. Ó, torcida da URT é muito mais apaixonada que a do América. Eu brinco aqui com a URT e tal, mas tem uma torcida apaixonada. União Recreativa dos Trabalhadores, o URT. É a URT. União Recreativa dos Trabalhadores. Um gol para esse ingresso aqui. E mais um gol para esse aqui também. 2 a 0, 2-0, então, RT. Isso aí. Esse é meu. Esse aqui é meu também. 2 a 0, ao contrário, 2 a 0 para o América. Coelhão, líder, tranquilo. Eles querem derrubar. Cruzeiro, Atlético, Federação, todo mundo não vão derrubar, não. Ele esqueceu como é que fala 2 em inglês. Colocaram 9 horas o jogo, rapaz, com a Federação. Que é isso? Também acho. O América vai viajar 800. Sem nenhuma pressão aqui, só lembrando que o programa é divertido e tal, vocês são rivais, mas não são inimigos. Não é para dar pancada, não, né, Zé? Não, só um também. Safado também. Voltamos a falar da tragédia do Rio de Janeiro. Vamos acionar os nossos repórteres que repercutiram tudo isso aqui em Minas Gerais. Primeiramente, o Vitor no Cruzeiro, não é isso, o Péricles? Vitor, então, traz informações da Manhã Celeste, onde também, obviamente, repercutiu essa morte de 10 pessoas, 6 jogadores da base do Flamengo no incêndio. Leopoldo, infelizmente, não podemos começar essa sexta-feira felizes, né? Jogando pra cima. Primeiro, com a notícia que vem lá de Barão de Cocais. E segundo, a que vem lá do Rio de Janeiro, os meninos do Flamengo, lá no Ninho do Urubu. E também funcionários do clube foram mortos, queimados, né? Uma parte do CT pegou fogo. E o zagueiro Léo do Cruzeiro comentou sobre isso, vamos ver. Nós estamos chegando agora, né, do treino. Ficamos sabendo dessa notícia agora pela manhã. Notícia triste, né? Que acaba sendo próxima, né? Todos nós passamos por momentos assim, em categoria de base, já tivemos presente em vários alojamentos, vários tipos de alojamentos. São situações muito complicadas, né? Além dessa notícia do alojamento, a questão da sirene de outra barragem, né? Perto de Barão de Cocais, de Itatiaia-Sul. São notícias ruins, que Deus possa confortar o coração de cada familiar, cada pessoa envolvida, né? Todos nós sabemos a dificuldade de tudo que é envolvido e a gente sempre está apto aí para poder ajudar e dar nossa palavra de motivação e nosso apoio. Mas quanto ao time que vai enfrentar o Tupinambás no domingo, no Mineirão, nada de Mano Menezes mostrar quem joga. A imprensa acompanhou somente isso aí, ó, o aquecimento. Ninguém dá pistas do time, mas vimos que o atacante Sassá voltou a treinar com o grupo depois de sentir um desconforto no joelho esquerdo. Mesmo assim, ele não tem condição de jogo. E agora, olha só, tivemos de sair aqui da Toca da Raposa. Todo mundo tem que deixar o CT e aí fica a expectativa para a estreia do Rodriguinho, principal contratação de 2019 no Mineirão. Vai jogar, Vitor? Vai jogar. Eu tenho a provável escalação aqui: Fábio, Léo, Murilo, Edilson, Egídio, Henrique, Lucas Silva, Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel. Aí tá na dúvida lá na frente: Thiago Neves, o Robinho ou Raniel e Fred. Vamos ver o que o Mano vai decidir. Só aproveitando, mandando um abraço para Ana Luísa e para o Eliseu Bento, que não perde a Tarosa Esporte. Muito obrigado. No Atlético também repercutiu a tragédia do Rio de Janeiro. Desculpe, não é um bom dia, né?
porque nós acordamos com a notícia, né, péssima, e a gente gostaria de transmitir, né, para o pessoal do Flamengo os nossos sentimentos, e que as famílias sejam confortadas, os atletas, enfim, é mais uma tragédia, né? E agora, aqui também vai um protesto. Você vai ver agora durante a semana, agora vai começar a haver uma revisão nos centros de treinamentos dos times. Então é aquilo que nós falamos, é a tragédia primeiro e depois as providências. Claro que nós jogadores ali é o assunto mais comentado, né? A gente há poucos dias ficou sabendo daquela tragédia aqui em Brumadinho, né? Que foram tantas pessoas que faleceram, e hoje chegar aqui também e saber, né, dessa notícia é triste, ainda mais, né, também envolvendo o futebol. A gente fica triste, né, e que Deus possa confortar, né, os familiares, os amigos das pessoas envolvidas. Aí, Léo, momento de oração antes do treino, né? Acho que foi o Léo, zagueiro do Cruzeiro, que falou sobre tantos alojamentos que eles passam. Esses meninos, esses atletas aí passam por tantos alojamentos como esse, então eles se colocaram no lugar dessas vítimas. Lembrava, né, de onde, como começou, né? Exatamente. E eu acho que isso é muito além do futebol. A gente está tratando aqui no Alterosa Esporte por se tratar do Clube de Regatas Flamengo, mas tratar pelo lado do ser humano e agora dar toda assistência às famílias, né, e principalmente descobrir de onde veio, porque o Levi, que também, o Levi tem muito desse lado do ser humano, falou bem. No Brasil, primeiro a gente vive a tragédia e depois a gente busca a solução. Triste. Lamentavelmente. Está então um grande círculo de jogadores consternados lá na cidade do Galo, né? E fazendo aí orações pelos familiares, para o conforto, né? Pelos feridos. E Léo, lembrando, né, Fael, que esses jogadores que morreram lá não vão chegar onde eles já estão, né? Então exatamente, é muito triste realmente ter um sonho ceifado assim. Eu conheci melhor a estrutura da base do Galo outro dia, assustei, porque eu já conheci uma parte, sabia que era muito legal. Conheci ela toda. Os 3 clubes de Minas têm estruturas maravilhosas para jogadores de base. Agora os clubes menores, que os determinados órgãos aí possam fiscalizar melhor, porque, como o Levi falou, é uma pena que tem que acontecer a tragédia antes. Ainda na cidade do Galo, informações do time atleticano. Fala, Léo, amigos do Alterosa Esporte, pessoal da bancada. Tudo bem que o foco neste fim de semana é a Caldense, mas a gente já pode afirmar que o Atlético está sim pensando no jogo de volta da pré-Libertadores na próxima terça-feira. Tanto é que o técnico Levir Coupe vai usar uma equipe alternativa amanhã em Poços de Caldas. Na coletiva, o técnico Levir Coupe deixou claro, né, que essa alternância de time é a única solução viável dentro de um calendário tão apertado. Então, um pouco dividido assim, é um pouco atípico, né? Não é muito normal, mas é o que se pode fazer, né? Com o calendário. Estamos procurando fazer o melhor. Então, dentro disso, o grupo está bem controlado, assim, está bem dividido, mesmo com a falta de entrosamento, digamos assim, do time. Pois bem, fique agora com o Alterosa Alerta. Boa tarde. Alterosa Esporte.